Parece que a vinheta hoje não saiu, né? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Tem dia que ela vem, tem dia que ela não vem. O assunto de hoje, que eu faço questão de começar aqui a tocar com vocês, é sobre a despedida do nosso amigo Jader Sampaio. Ocorreu no último domingo, em Belo Horizonte, onde ele residia, 3 de março, à noite. Ele estava hospitalizado, com uma complicação renal, esperava um transplante, mas não foi possível retê-lo mais tempo aqui no mundo dos encarnados. Jader dos Reis Sampaio, este homem que é bem conhecido no meio espírita, conhecido sobretudo no meio da pesquisa acadêmica, ele que se formou historiador aqui na USP, né? Formou-se, estudou também na Universidade Federal de Minas Gerais, era um homem com vários trabalhos já publicados. Eu o conheci em São Paulo, no encontro da Liga dos Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo, a LIP. Ele estava lá, ao lado de muitos outros acadêmicos, apresentando trabalhos sobre reencarnação, sobre cura, sobre Kardec, vários trabalhos de pesquisa. O Jader Sampaio nos deixou no último domingo e eu vi no site da FEB alguma coisa falando a respeito. Vi também um artigo que eu vou compartilhar com vocês, da nossa amiga Isabel Vitusso. Eu vou compartilhar aqui o artigo da Isabel, que saiu no boletim do Ismael, o blog do Ismael. Quem não acompanha o blog do Ismael, eu convido a participar. É um blog diário, como você pode ver, eu estou passando aqui, ó, com notícias do nosso movimento. Aí, homenagem a Jader Sampaio. O artigo é da Isabel Vitusso, onde ela colocou muito bem, com muita emoção, o que está acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês. Dá para ver aí? Vocês estão vendo? Aí, nossa homenagem a Jader Sampaio, leia agora. Ela diz aí, é com imensa dor na alma que nos juntamos a tantos amigos de Jader dos Reis Sampaio, os daqui e os de lá. Seu sorriso largo, suas reflexões, sua responsabilidade com a divulgação do espiritismo foram exemplos de compromisso maior e de grande resiliência. Jader, psicólogo, doutor em administração pela Universidade de São Paulo, professor aposentado. E Jader sempre esteve à frente de trabalhos de pesquisa, juntamente com Eduardo Carvalho Monteiro. Foi um dos primeiros participantes da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, a LIP, é um grupo virtual que se reúne todos os anos presencialmente para os tradicionais encontros, os ENLIPs. Eu até cobri alguns quando eu estava na USE. E vocês vão ver aí também no site da FEB um bom material sobre o Jader. O Jader tinha um trabalho de pesquisa sobre o Wallace. É um autor, Wallace Russell, né? É um autor naturalista, como era Charles Darwin, foram contemporâneos. E o trabalho de Wallace, eu diria que é típico trabalho em que dois espíritos recebem, intuem a mesma ideia, a mesma inspiração ao mesmo tempo. Já viram acontecer isso, né? Acontece muito. Porque quando uma invenção tem de aparecer na Terra, ela não ocorre num lugar só.
Ocorre em vários lugares. O Wallace fez um grande trabalho sobre isso. Eu quero também compartilhar com vocês o que está hoje aqui no G1. Vamos ver se eu consigo compartilhar melhor agora com vocês. É isso aqui. Olha o que está no G1 de hoje, e eu vi a Globo também fazendo chamada. Experiências de quase morte, Near Death Experiences, ou EQM, como é conhecemos aqui no Brasil. Esse assunto foi objeto de um trabalho acadêmico. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. Está no G1 de hoje e pode ter comentários também nos canais aí da Globo ou em outros. Eu vi isso no Discovery também. Olha o que diz. Em linhas gerais, esse é um trabalho da estudante Beatriz Ferrara Caruncho, né? Ela apresentou isso como um trabalho de conclusão. Ela é da Universidade de São Paulo, e ela disse que pacientes que passam por EQM, experiências de quase morte perturbadoras, podem ter as vidas alteradas de forma significativa. E é verdade. Olha, eu vou até grifar aqui, ó. Na maioria dos casos, uma EQM leva o paciente a um contexto agradável, com relatos sentimentais de paz, amor e acolhimento, explica Beatriz Ferrara Caruncio, ou Caruncio, pós-doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O trabalho dela foi publicado na revista Rever, da PUC São Paulo. Essas, diz ela, são as EQMs agradáveis. É aquele espírito que pode ter experiências boas, né? Aquele que chega no mundo espiritual em condições mais favoráveis, né? Então, vê entes queridos, encontra o vovô, que ele nem lembrava mais, mas encontra o vovô. Mas voltemos à nossa página. Vamos colocá-la aqui. Vamos ver o que mais que ela apurou na pesquisa dela. Ela diz: no entanto, a neuropsicóloga aponta que, em certos casos, não é isso que acontece, já que existem EQMs perturbadoras, quando a maioria dos fenômenos relatados são desagradáveis, causadores de dor, medo ou incertezas. Muito bem. Nós voltaremos no outro programa e falaremos mais sobre o trabalho da Beatriz. Por hora, nós não vamos estender. Por hora, nós vamos ficar aqui nesse ponto que é, para nós, fundamental. A EQM só vem corroborar a fenomenologia espírita. Só isso. Vem corroborar aquilo que os espíritos já disseram a Allan Kardec. Mas Kardec vai além. Por isso que Kardec ele é diferente. Ele não ficou apenas na teoria. Ele pegou os casos e foi para o laboratório, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundou em 1º de janeiro de 1858. Ele já tem a teoria, agora ele foi para o laboratório, ver na prática. Evocava espíritos, os espíritos da codificação vinham auxiliá-lo, alguns dos evocados podiam vir e vinham, quando não podia, não vinha. Mas como se tratava de uma obra importante para a humanidade, a espiritualidade colaborou
para que esses casos viessem para a luz do conhecimento, da pesquisa. E Allan Kardec, então, pôde ouvir esses espíritos através dos médiuns e foi anotando as impressões de cada um, do que eles diziam, e pôde tirar daí, inferir daí, alguns fundamentos importantes da nossa doutrina. Quais são? Os espíritos que deixam o mundo e vão para o mundo espiritual, a vida do espírito, se são bons, se têm alguma virtude, se trazem consigo coisas boas, eles vão encontrar coisas melhores. Aquele que sai da Terra em condições muito precárias, aferrado às coisas do mundo, vai sofrer um pouquinho do lado de lá. No caso das experiências de quase morte, isso também se confirma. Há aqueles casos que o espírito se vê fora do corpo e se dá por feliz, fala, mas isso é tudo que eu quero, que alívio, que lugar gostoso, que sensação de bem-estar. Aqui as minhas faculdades se ampliam. Mas então os espíritos dizem, olha, mas agora você vai voltar. O pessoal aí fez uma avaliação geral e não é ainda a tua hora, você vai voltar ao corpo. Às vezes isso está até no roteiro da criatura. Para ela voltar, puxa, quer dizer que a coisa é assim do lado de lá. Hein? Vou ter que mudar meu modo de ser. Essas são as mudanças que a neuropsicóloga aí apontou. As pessoas fazem mudanças grandes em suas vidas. Por quê? Com a experiência de ir ao lado de lá e voltar. Poxa, eu estou vivo, não morri ainda. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Porque eu vou voltar para lá em definitivo. Eu me lembro de um colega que ele sofreu um acidente, houve uma vítima fatal, mas ele sobreviveu, mas ficou vários dias em coma. Parece mais de um mês. É um colega aqui da região. Eu não vou citar o nome dele agora. Se ele autorizar, depois eu cito. E ele se viu no mundo espiritual, viu um monte de gente, viu como funcionam as coisas, recebeu um monte de conselhos. Quando voltou, procurou um centro espírita. Foi a primeira coisa que ele fez. E queria conhecer o Nosso Lar. Viu o livro Nosso Lar e começou a ler. Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que já virou filme. E do Nosso Lar foi conhecer as obras da codificação espírita. E hoje dirige uma instituição. Que mudança, né? Que convicção que ele tomou a respeito da vida pós-morte. Bem, meus amigos, está aí o trabalho, então, da Beatriz Carunchio, para a gente discutir mais. Mas eu digo logo para vocês, esses trabalhos acadêmicos, eles despertam, fazem um pouco de auê na imprensa, mas não passa disso. Infelizmente, né? Porque as pessoas dizem, é uma experiência do corpo, isso mostra que o nosso cérebro tem muita capacidade, olha. Inclusive, os céticos costumam dizer isso. De quase morte, ele não morreu. Tudo que ele viu é daqui mesmo, é do corpo, tá? Mas vejam o que está no Netflix. Vida Além da Morte. Surviving Death. Esse é o nome. Está lá há muito tempo. São 7 episódios, eu já falei aqui. Uma série muito bem feita. O primeiro episódio trata de EQMs, cita 2 casos interessantíssimos. O segundo fala de mediunidade, o terceiro fala de materialização. Tem um que fala sobre doentes terminais e o processo paliativo, aquele trabalho de capelania, de acompanhar o indivíduo que está moribundo, até o momento que ele parte. Até partir, ele narra muita coisa também, há muitas experiências
que a gente pode dizer, não de quase morte, mas de antes da morte. Antes da morte, o espírito tem consciência que vai, começa a descrever as visitas que recebe, é isso mesmo. E termina também com vários casos de reencarnação, estudados pelo Ian Stevenson, mas que depois da morte de Ian Stevenson, passou aí para as mãos do Jim Tucker, lá da Universidade de Virgínia, no estado da Virgínia, Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Jim Tucker, que já veio ao Brasil. Eu até mostrei um dia desses aqui para vocês o livro. Vida Além da Vida, do Jim Tucker. Vários casos que ele estuda. Quem estudou isso também foi Ernesto Botzzano, mas lá nos idos de 1880, no final do século XIX, pós-Kardec. Ernesto Botzzano, esse grande pesquisador de Turim, da Universidade de Turim, ele estudou espiritismo e animismo. E esse livro, A Crise da Morte, que ele relata, ele estudou vários casos de pessoas que vieram contar como se deu o desenlace deles. Isso aí não é quase morte, eles morreram, desencarnaram, e voltaram para dizer como foi seu estado no mundo espiritual. César Lombroso também é um colega de Ernesto Botzzano, assim como Aksakoff, Oliver Lodge. Esse pessoal todo da academia representaram a época científica do espiritismo. Vieram dar aquela pá de cal em toda a obra de Allan Kardec e corroborá-la, né? Juntamente com Gabriel Delany, Camille Flammarion. Muito bonito o trabalho deles. Leon Denis, que ainda apresentou um congresso em 1925 em Paris. Então, nós tivemos na codificação 3 momentos importantes. Da curiosidade, que era a época das mesas. Depois, dos estudos, das experiências. E depois veio a fase científica. E hoje nós estamos na fase moral, procurando tirar da doutrina as implicações morais. Porque as científicas já tivemos, as filosóficas já. Quem não quer crer, tudo bem, é um direito que assiste. Por hoje, então, nossa live termina aqui. E a gente volta amanhã com mais um A Vida Continua. Tchau!